Queremos cumprimentar todos os nossos irmãos, nossos amigos, com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Está começando mais um programa Escola Bíblica, transmitido aqui pela TV ADNP. Lição esta já de número 7, que estaremos estudando agora no domingo próximo, no dia 16 de fevereiro. Tem o tema Os 10 Mandamentos do Senhor. Vamos estar abrindo a aula de hoje, lendo o texto áureo, para que possamos então estar transcorrendo nessa aula e fazendo uma síntese assim então desta aula de número 7. O texto áureo se encontra registrado no livro de Romanos, capítulo 4 capítulo 10 e o versículo 4, que diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, Paulo escrevendo à igreja em Roma, no capítulo 10 e o versículo 4. Então, na aula de hoje, estaremos estudando acerca dos 10 mandamentos. Esses mandamentos, por sua vez, então, expressa o propósito de Deus para com o seu povo Israel. Então, quais são esses propósitos? Podemos então enumerar aqui 3 propósitos. Primeiro, é uma nação que andasse em justiça. Esse seria o primeiro propósito então desses mandamentos do Senhor para com a nação de Israel. Uma nação que andasse em justiça. O segundo propósito, uma nação que odiasse o pecado. É o segundo propósito dos mandamentos do Senhor. E terceiro, uma nação que amasse a santidade. Então nós podemos resumir todo o mandamento do Senhor dentro desses 3 propósitos. Então, para entender esse propósito, é necessário compreender então o verdadeiro caráter e o objetivo da lei moral que é apresentada aqui dentro desse capítulo 20 do Êxodo. Então, o capítulo 20 ele vem tratando desses 10 mandamentos, que por sua vez, então, é necessário compreender o verdadeiro caráter e o objetivo moral, então, desta lei. Então, existe, é claro, uma tendência no homem para confundir os princípios da lei e a graça. Então, eles sempre fazem uma confusão entre esses 2 princípios, lei e graça. Então, chegam até a dizer, insinuam, dizendo que os preceitos morais da lei foram somente para o antigo pacto. Mas vale ressaltar, de sorte que nem a lei e também nem a graça podem ser perfeitamente compreendidas. Embora não temos tempo para entrar dentro desta área, mas fica aqui essa ressalva. Uma coisa, então, é necessária sabermos, que os preceitos morais da lei são eternos e imutáveis. Então, esses preceitos são imexíveis. A aula está dividida em 3 capítulos, então vamos entrar já dentro do primeiro, que trata sobre os propósitos da lei. Bom, primeiro, nós temos aqui o Decálogo. O Decálogo, então, são os 10 mandamentos, ou o Decálogo é um nome dado ao conjunto de leis, ou seja, esse conjunto de regras escritas por Deus em 2 tábuas de pedra e entregues a Moisés. Então, pode ser chamado de Decálogo ou os 10 mandamentos. O Decálogo, então, ele foi dado para a constituição da nação judaica, ainda quando eles estavam caminhando para Canaã. Ele estava a caminho de Canaã, então, quando foi entregue para eles. Os judeus, então, deveriam obedecê-lo de geração em geração para sempre.
Então, essa era o objetivo. Então, Deus prometeu que faria da nação de Israel, da nação de judaica, uma nação sacerdotal. Então, posteriormente, vieram as leis suplementares para a formação regular e também integral da nova nação que ainda caminhava com destino a Canaã. Então aqui nós temos um breve resumo acerca do Decálogo. O segundo subponto desse primeiro capítulo trata sobre os objetivos do concerto divino. E estudando então esta lição, achei bastante interessante o comentário que o Alexandre Coelho e também o Silas Daniel comenta no livro Uma Jornada de Fé. Esse livro é editado pela CPAD. Então trata sobre os objetivos de Deus com a lei foram inicialmente. Então eles dividiram aqui em 3 pontos que são necessários nós fazermos uma rápida abordagem. Primeiro, então, os objetivos de Deus com a lei, então foram inicialmente, primeiro, promover um padrão de justiça para que fosse alcançado. Esse é o primeiro objetivo. Então nós observamos que ao ler este livro, este ponto está dentro do livro Uma Jornada de Fé. Então os princípios são ordenações gerais que têm por objetivo regular determinadas situações. Olha só, esses princípios então são expostos em regra, ou seja, quando Deus desejou proteger então o fruto do trabalho dos israelitas, ordenou que não o furtasse. Então nós observamos que trata então de um padrão de justiça para que fosse alcançado, ou seja, todos deveriam observar esses princípios da lei que Deus então estava entregando para Moisés e Moisés, por sua vez, ao povo. Os princípios então desse mandamento são a proteção da propriedade e a valorização do trabalho, e eles são expostos na regra não furtarás. Então, portanto, os princípios estão no topo e as regras na base. O que quer dizer isso? Regras, então, podem variar com o passar do tempo, regras podem variar dependendo de um local para o outro, e regra também ela varia de um povo para o outro povo. Mas agora os princípios são eternos e imutáveis. Então temos que distinguir uma coisa da outra. O outro objetivo de Deus para a lei foram identificar e expor então a malignidade do pecado. Olha só, ela não faz do homem um pecador. Então a lei ela não faz do homem um pecador, mas ela mostra o quanto ele é inclinado, olha só, a desobedecer às regras e princípios de Deus, ou seja, os princípios e regras que Deus determinou. Então nós observamos que Paulo, ele faz um comentário em Romanos, falando, olha, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, isto é, fosse devidamente conhecida. Então, pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, ou seja, o conhecimento pleno dele. Então, Paulo ainda fala que, olha, mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Ou seja, Paulo então, ele deixa claro que a lei traz o conhecimento de nossos pecados. A lei não os cria, mas a lei os denuncia. Então, esse é o segundo objetivo dos mandamentos, indicar e também expor a malignidade do homem. E terceiro e último é revelar a santidade de Deus. Então, Deus é santo,
e ele não pode então tolerar, né? Ele não pode coadunar com o pecado. A lei, ela mostra que o padrão de Deus, né, para uma vida justa deve ser então buscado pelo homem. Então nós observamos que com o passar do tempo percebe-se então que essa busca pela justiça não poderia ser alcançada por si só, sem a ajuda de um Salvador. Foi por isso que Deus então enviou o seu Filho primogênito, Jesus Cristo, para que através dele nós possamos então aproximarmos da santidade de Deus, né, e buscá-la para um viver santo neste mundo decaído. Então fechamos assim esse primeiro capítulo, bem uma síntese bem resumida, e queremos já partir para o segundo capítulo desta aula, que trata sobre os 10 mandamentos. Então nós temos aqui, nesse segundo capítulo, os 4 primeiros mandamentos. Nessa aula nós vamos estar no passo a passo dos 10. Então, de maneira bem resumida, de maneira bem sucinta, nós queremos então estar trazendo aqui o que esta aula ela vem expor, os objetivos desta aula. Então, olha só, o primeiro mandamento. O primeiro mandamento, ele diz, que fala assim, não terás outros deuses diante de mim. O que quer dizer isso? Então, esse primeiro mandamento é o testemunho da exclusividade e singularidade de Deus, ou seja, revela o Senhor em seu caráter, seu ser e sua ação. Então, quando olhamos para este primeiro mandamento, nós podemos encontrar 6 verdades de Deus, que são reveladas aqui através desta autodeclaração divina. Então, primeiro, a primeira verdade é que é um Deus e Senhor exclusivo. Então, Deus, Jesus, o Espírito Santo, é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o início, o absoluto, a suprema autoridade que tudo ordena, olha só, exige e completa. Nós podemos ainda ver uma outra verdade, que é um Deus pessoal. Olha só, um Deus pessoal, teu Deus. Então, quando nós falamos teu Deus, nós observamos que teu é um pronome possessivo. Deus está pronto, então, a se entregar, totalmente, com toda a abnegação, e faz isso através de seu Filho, quando então o entregou por nós. Então nós agora podemos dizer o meu Deus, como diz Paulo. Uma outra verdade que Deus é um Deus de relacionamento. Então Deus é o Senhor que se relaciona com tudo aquilo que Ele criou. Vamos mais ainda, a quarta verdade é um Deus presente e constante. Então nós sabemos que não estamos sozinhos, não estamos abandonados, que nós temos um Deus presente e sempre constante em nossas vidas. A quinta verdade, Ele é um Deus de ação libertadora e salvadora. Então, um Deus que não dorme, mas que atua, que age e liberta então o seu povo. E a sexta verdade, dentro desse primeiro mandamento, é um Deus fiel. Então, Ele não muda de opinião, Ele não muda de propósito. Então, ou seja, o seu propósito é eterno. Ele é fiel em si mesmo. A palavra de Deus diz que Ele não é filho do homem para que se arrependa. Ele não é homem para que se arrependa.
Então nós observamos, né, que ele é o mesmo, né, ontem, hoje e é eternamente. Então, o segundo mandamento, ele trata sobre, olha, não farás para ti imagem de escultura. O que quer dizer isso? Isso foi necessário porque Deus, então, não tinha o objetivo, então, de ser representado por qualquer forma conhecida pelos judeus. Então, o Deus Criador, ele não pode ser confundido com a sua criação. Atribuir, então, uma forma de qualquer ser a Deus foi considerado, então, uma quebra do mandamento. Jesus dizendo, né, para aquela mulher samaritana, falou assim, olha, Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Então, o Espírito não tem forma, né? Então, quando nós representamos Deus através de uma figura qualquer, nós estamos reduzindo a sua glória eterna àquilo que é, então, mortal. O terceiro mandamento, ele está dizendo, não tomarás o nome do teu Deus em vão, né? Isto é simplesmente, então, uma maneira antiga de dizer que não devemos fazer mau uso ou abuso do nome de Deus, né? Então, podemos, né, desonrar o nome do Senhor quando utilizamos, né, para concretizar negócios que não temos a pretensão de honrar. Olha só, podemos ainda desonrar o nome do Senhor quando nossas vidas não correspondem com a fé que alegamos ter. Então, se nós dissemos que temos uma fé e na prática não corresponde, nós estamos desonrando o nome do Senhor. O nome do Senhor ainda é desonrado quando o utilizamos com brincadeiras e piadas ou juramos falsamente como se ele, né, Deus, fosse então responsável pelos nossos atos, né? Então, está um resumo do terceiro mandamento. O quarto mandamento diz que Deus, então, após fazer tudo, né, ele descansou, né? Então, nós observamos que a razão da observância do sábado, apresentada então em Êxodo, é que ele serve como um memorial de descanso de Deus depois da sua grande obra, então, criadora, né? Então, fechamos aqui o segundo capítulo. E o terceiro capítulo é apenas uma continuação, ou seja, continuação dos mandamentos divinos. Aqui nós vamos encontrar os outros 6 mandamentos. Então vamos aqui no passo a passo para estarmos então concluindo esta aula de hoje. O quinto mandamento é honra então o teu pai e a tua mãe, né? Esse é o quinto mandamento. Então honrar o pai, né, e a mãe é demonstrado através de palavras e também de ações que surgem de uma atitude interior de estima e respeito pela posição. Olha só, que os pais então ocupam. Então honrar é dar respeito, né? Não apenas pelo mérito, porque ele é meu pai, não, mas pela posição que ele está ocupando, né? O sexto mandamento, ele diz que é não matarás, né? Esse é o sexto mandamento. Então, este mandamento refere-se então ao respeito pela vida. A vida é um dom de Deus, né? E não pode ser retirada por outros, né? Outros não têm, né, a autoridade, não podem, né, retirar a vida de outrem. Então, infelizmente, quando olhamos para a história da humanidade,
essa história apresenta um número, né, imenso de pessoas que assassinaram outras, né, quer por motivos fúteis, quer por motivos até políticos, né, mas tais pessoas prestarão contas a Deus de seus atos, né? Bom, o sétimo mandamento, ele está dizendo não adulterarás, né? Então, o sétimo mandamento traz, né, um princípio que reflete, então, a proteção da família, né, e também a fidelidade entre os cônjuges. Então, quando Deus diz que não se pode adulterar, ele está deixando claro que somos, então, responsáveis por controlar os nossos desejos, principalmente, então, os pecaminosos. Então, tá uma síntese, né, um resumo desse sétimo mandamento. O oitavo mandamento diz, não furtarás, né? Esse mandamento, ele regula, então, o direito à propriedade, né, particular. Então, é errado tomar, né, de outro o que é legalmente seu, né, o que é legalmente dele, né, daquela pessoa. Constitui, então, roubo, né, quando a pessoa se apossa do que legalmente pertence a uma empresa ou uma instituição, né? Não há justificativa para essa apropriação, mesmo quando a pessoa sente que o produto lhe é devido. Então, a pessoa acha que aquele produto lhe é devido, então tomar posse dele, né, não há justificativa. Olha só, este mandamento ele é quebrado quando a pessoa intencionalmente, olha só, isso aqui é sério, quando a pessoa intencionalmente preenche a declaração do imposto de renda com informações falsas, né? Desta forma retendo, olha só, tributos devidos ao governo. Então essa prática é imprópria, mesmo que o cidadão desaprove o governo, né? Então a Bíblia é bem clara, dai a César o que é de César, o que é a Deus, o que é de Deus, né? O nono mandamento diz, não dirás falso testemunho. Então, por meio deste mandamento, Deus ordenou que tivéssemos duas atitudes: não mentir e nem falar falsamente das pessoas que nos estão próximas, né? Ah, mas aquelas que estão longe pode? Não. Então, este mandamento, ele afeta diretamente os hábitos de pessoas que não controlam o que falam, né? O que falam sem pensar, né? E pior, pessoas que sempre caluniam seu próximo. Mas então vamos fazer algumas definições aqui para que nós possamos então compreender. Bom, caluniar é atribuir falsamente à pessoa, né, a outra pessoa, a prática de um ato que a lei, né, considera-se crime, né? Então, isso é sério. Injuriar é falar mal de uma outra pessoa, a uma terceira pessoa ou mais pessoas, ofendendo, então, a sua reputação. Não é isso? É injuriar. E difamar é falar, né, então, mal, né, dessa pessoa, dando notícias que fira a moral ou a honra de quem se fala. Então, todas essas formas, né, de falso testemunho são passíveis de condenação penal e são igualmente condenadas por Deus, né? E o último mandamento, que é não cobiçarás, né? Então aqui está uma relação, não cobiçarás, né, a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Então, a cobiça é uma forma mais triste que tratamos aquilo que os outros têm. Olha só,
O cobiçoso, então, sempre vai desejar aquilo que não possui e será consumido, então, por esse tipo de sentimento, pois vai se achar sempre inferior aos outros. E ele nunca vai estar contente, né, com aquilo que ele já possui. E quando se fala, então, de não cobiçarás, né, esse mandamento geralmente o que? Ele é citado em nossos dias como não cobiçarás a mulher do seu próximo. Mas como esse versículo próprio 17 do Êxodo aqui, ele vai muito além, né? Então queremos estar encerrando esta aula de hoje e queremos dizer, né, a todos aqueles que têm acompanhado o nosso programa Escola Bíblica, que continue, né, acompanhando as nossas outras programações, né, transmitidas pelo nosso canal, e que Jesus possa abençoar, né, você abundantemente. Até o próximo programa, que o Senhor, né, continue reinando sobre a sua vida. Um grande abraço e até lá.